Qual o melhor Tesouro Selic, o mais curto ou o mais longo, 2024 ou 2027, que são os títulos que a gente tem hoje? Talvez você esteja vendo esse vídeo um pouco mais para frente e não tenha mais o Tesouro 2024, talvez nem tenha mais o 2027. Mas o raciocínio vai servir para todas as comparações em qualquer tempo que você estiver vendo esse vídeo, tá? Porque a gente vai falar as diferenças de vencimentos aqui. Tem um Tesouro Selic que normalmente é o mais curto, tem um Tesouro Selic que normalmente é o mais longo, né? Longo e curto quer dizer que longo demora mais para ele vencer, curto ele vence mais rápido. E é sobre a diferença entre os dois títulos aí, se você está pensando em investir no Tesouro Selic, entender mais sobre os investimentos, é sobre essa diferença e sobre o porquê que é importante você entender ela para o contexto geral dos seus investimentos. É sobre isso que a gente vai conversar um pouco aqui agora, então sejam muito bem-vindos aqui, Ed Matos, do canal Ed Matos Ensino, especialista em investimentos que te ajuda a dominar os investimentos. E a gente vai direto ao centro da questão. Normalmente você olha para o Tesouro Selic pensando, cara, isso aqui é caixa, né? É a sua reserva de emergência, que é o dinheiro que você pode deixar ali tranquilamente, rendendo dia após dia, um pouquinho ali da taxa Selic diária, e fica lá disponível para você resgatar a qualquer dia. Se você resgatar até 1 da tarde, ele vai cair no mesmo dia na sua conta, se for depois, cai no dia seguinte. Mas aí você decide, eu quero investir no Tesouro Selic, aí você vai lá e tem dois vencimentos, 2024 e 2027. Qual deles você deve escolher? E abrindo um parênteses aqui, às vezes você vai encontrar aí a sigla LFT, de Letra Financeira do Tesouro, que é o nome do título aqui. Lá de antigamente mudou para Tesouro Selic hoje, mas o nome ainda é LFT. Normalmente você pode encontrar esse sigla em algum lugar aí, seja na lâmina de um fundo de investimento, seja aí no próprio site do Tesouro. Se você vê LFT, você está vendo o Tesouro Selic aí na prática. E aí a gente vem aqui para a tela do Tesouro Direto só para mostrar para vocês. Você abre lá o Tesouro Direto, entra aqui em títulos, depois você entra aqui em preços e taxas. Você vai abrir essa tela igual eu estou vendo aqui agora. Você vê que tem dois tipos de Tesouro Selic que a gente comentou. Os dois tipos de Tesouro Selic te pagam a rentabilidade da taxa Selic que vier ao dia, mais uma taxa aqui ao ano, tá? Essa taxa 0,0609% é um ágio que está sendo pago aqui em cima do que vier de taxa Selic ao ano, tá? Isso aqui você tem que diarizar. Na matemática financeira, você eleva isso aqui, você soma com 1 e eleva a 1 sobre 252, você vai conseguir ver este valor aqui diarizado, e aí você soma com o valor da Selic por dia, tá? Mas aqui o valor da Selic, de novo, não é você pegar a taxa Selic lá de 10,75 e dividir por 365, é uma conta aqui de matemática financeira, então você pega a taxa Selic também, soma 1, eleva a 1 sobre 252, tá? E a convenção é que são 252, 252 dias úteis no ano, e aí você tem aí uma taxa Selic diária, só que a taxa Selic diária efetiva é diferente da taxa Selic diária meta, que você enxerga em todos os lugares aí 10,75% ao ano. Porque a taxa Selic efetiva, ela tá um pouquinho abaixo aí da meta, ela tá em 10,65% ao ano, tá? Se você quiser fazer a conta precisa de quanto que você recebe nesse título, você tem que considerar a taxa efetiva. E essa taxa efetiva eu contei neste vídeo aqui. Depois desse vídeo você vai lá para ver quanto que rende cada valor investido no Tesouro Selic, quanto que rende por dia, tá? Olha depois desse vídeo que é bem legal. Então os dois títulos te pagam o que vier de taxa Selic, tá? Isso aqui se adapta. Se você compra hoje a Selic 10,75, a Selic vai para 12. Você ainda tá lá com rendimento de 10? Não, você vai começar a ter uma rentabilidade de 12. Só que da mesma forma, se a Selic sai lá dos 12 e vai lá para os 7, você começa a ter rentabilidade de 7 a cada dia, né? Qual que é a Selic de hoje? A Selic é tanto, então ele te paga lá o que vier de Selic daquele dia, tá? Uma fração da taxa Selic daquele dia. Se a Selic muda, a sua rentabilidade muda imediatamente, tá? No mesmo dia, a Selic mudou, no dia seguinte já está alterando aqui a rentabilidade desses títulos. Então ele te paga a Selic mais uma taxa que você já vê uma diferença, tá? O primeiro título aqui, o mais curto, 2024, ele tem aqui um pagamento do ágio um pouquinho menor que o 2027, tá? Normalmente é assim que funciona. O título mais longo normalmente tende a te pagar uma taxa de juros maior. Não é o que acontece aqui, porque a curva de juros está invertida aqui nesse caso. Eu comentei também neste vídeo sobre esse efeito aqui do título mais curto está pagando mais que o título mais longo, mas via de regra aqui num cenário normal aqui, se olhar lá para frente, o normal é que o título mais longo te pague um pouco mais pelo risco maior que você está correndo aí de deixar o seu dinheiro aí na mão do governo, apesar de que é o investimento mais seguro que a gente tem conhecimento hoje, mas ainda assim ainda tem que considerar a questão do risco aí de você deixar seu dinheiro por mais tempo, então você exige uma maior rentabilidade. E aí só continuando aqui, o investimento mínimo aqui no Tesouro Selic, ele é 1% do valor do título, tá?
Então o valor do título é 11.364, investimento mínimo 1% disso, 113,64, aqui embaixo na mesma situação. Quando 1% de algum título aqui é menos do que R$30, você tem que somar alguns porcentos do título até chegar em R$30, como aqui no Tesouro Pré-Fixado com juros semestrais, ou então aqui de cima, Pré-Fixado 2026, ele tem um valor lá de R$661. Quanto que é 1% desse título? É R$6,61. E aí você tem que somar, você soma isso 5 vezes, aí você chega em R$ 33,06. Então o mínimo que você compra aqui de um Tesouro Pré-Fixado 2026, por exemplo, são os R$30, então acaba dando 5% do título. Aqui no caso do Tesouro Selic, 1% já é o suficiente, já está bem acima dos R$30. E aí esses valores aqui não são por acaso, tá? 11.364 tem um sentido muito real de existir. Eu vou contar em um dos vídeos logo à frente, então já se inscreva aqui e deixe o sino ativado e deixe o like também nesse vídeo se você estiver gostando, que aí você não vai perder aqui esse vídeo quando chegar, pra você entender qual que é o segredo por trás desses 11 mil aqui do Tesouro Selic. É uma curiosidade, é provável que ainda este ano aqui de 2022, esse título aqui ele pare de ser negociado de 2024, porque ele tem um vencimento lá 1/9/2024. O que acontece? Daqui até este vencimento a gente está vendo aí 2 anos e uns 7 meses, né? Quando isso aqui chegar perto de 2 anos, é bem provável que esse título pare de ser negociado. Por quê? Porque tem a questão da alíquota regressiva de imposto de renda. E o que acontece? Se você tem um título que vence em 1 ano e meio, é impossível a pessoa investir nele e um dia chegar na menor alíquota de imposto de renda, mesmo que ela segure até o vencimento. Então, sendo assim, normalmente o Tesouro Direto vai lá e tira esse título de negociação e abre um novo vencimento aqui. Quando ele faz isso, normalmente ele vai tirar os dois. Vamos ver o que vai acontecer. Se vai derrubar os dois e abrir 2 novos, ou se vai derrubar só o 2024 e criar um prazo lá para frente, 2030. A gente vai ver logo na sequência. E aí, em relação à comparação dos dois títulos, né, em qual investir, a primeira coisa que a gente já vê é a diferença deles de vencimento, né? Um vence lá em 2024, um vence lá em 2027, e por ter vencimentos diferentes, eles têm uma parte pequena, bem pequena mesmo, essa parte bem pequena pré-fixada aqui, 0,06 e 0,19%. Isso aqui é ao ano, né? Por isso que fica muito pequeno. Essa pequena parte aqui do ágio que o título está te pagando, isso aqui está positivo, né? Tem um maisinho aqui, é positivo. Se tiver menos é porque está negativo. Isso aqui é provável que aconteça aí se a Selic estiver muito lá em cima por muito tempo. Aqui, como a Selic acabou de subir, tem uma perspectiva de daqui a uns 2 anos ela voltar à normalidade lá para baixo, então esse positivo aqui é um ágio, você está ganhando a mais além da Selic efetiva de 10,65% ao ano. Então se tem uma diferença aqui na taxa desses dois títulos, você já sabe que tem uma diferença de rentabilidades, então quer dizer que o Tesouro Selic mais curto ele rende um pouco menos que o Tesouro Selic mais longo. É um pouco mesmo, só que a maior diferença é que os títulos mais longos, eles têm uma duration maior, eles têm uma duração maior e tem um termo técnico aí das finanças que é a duration, que é justamente, é praticamente a duração do título, mas não é bem a duração, porque é um cálculo financeiro. Se o título tiver cupom, a duration vira uma bagunça, o título que não tem cupom é mais fácil calcular, mas de qualquer forma ele tem uma duração maior. Por ter uma duração maior, ele é um título mais arriscado. E por ser um título um pouco mais arriscado, ele sofre mais oscilação às variações da taxa de juros, ou seja, as variações da taxa Selic. Um título mais longo, então, sofre mais oscilação. Se a Selic sobe muito, o que acontece com a parte pré-fixada dela? Cai, tá? Esse efeito de subir Selic, cair a parte pré-fixada, inclusive eu vou explicar no próximo vídeo, que vem na quinta-feira, aí o vídeo que eu vou falar sobre a taxa do LTN, o preço do LTN, como é que é formado, que justamente explica essa diferença aí de que a Selic sobe e o preço cai. Então, mais um motivo para você se inscrever e ativar o sininho para não perder esse vídeo, hein? Então, um título mais longo, 2027, ele sofre mais com as variações na taxa de juros da economia, especialmente aqui a nossa taxa Selic. Se ele sofre mais, o que acontece é que se tiver uma alteração na Selic que não era prevista, ou então uma alteração aqui lá nas expectativas do futuro para a taxa Selic, esse título vai mexer nesta parte pré-fixada com mais intensidade do que o título mais curto. Se ele vai mexer com mais intensidade, se a Selic for subir, né, a perspectiva for que a Selic vai superar as expectativas, esse título aqui vai ter que pagar uma taxa maior. E ele vai acabar pagando lá 0,22, por exemplo, 0,30 em algum momento, de repente. E aí, esta variação pequena aqui, nesta parte pré-fixada,
pode fazer você ter uma perda aí de marcação a mercado, tá? O preço do título acabar caindo ao invés de ir subindo todos os dias. Pode acontecer, pode não acontecer. É bom que você saiba que isso acontece, já aconteceu no passado. Mas a questão é que essas variações, elas acabam se compensando aí num curto prazo mesmo, dentro de um mês ou 2 meses aí, se tiver acontecido alguma coisa bem brutal assim, que fizer com que esta taxa mexa bastante, é provável que 1, 2 meses isso está resolvido, você não nem vê se teve prejuízo ou não. Enquanto que o título mais curto, Selic 2024, se tiver alguma coisa que façam as taxas se mexer bastante, alguma coisa na economia, esse título vai mexer menos. Por esse título mexer menos, você perde um pouco menos, tá? Então, tá aqui um dos pontos a favor do Tesouro 2024 é a questão de, apesar de ser um investimento mais seguro aqui, ainda assim ele é um pouco mais seguro do que o 2027, mas nem tudo são flores, tá? Nem tudo são flores aqui. Então vou pegar o título mais curto, claro, obviamente vou pegar um que é menos arriscado. Eu quero usar isso aqui como reserva de emergência, como caixa, nem tudo são flores, então você tem que saber o seguinte: se você deixa o dinheiro lá separado como uma parte do seu patrimônio que está numa renda fixa aqui, pós-fixada, bem tranquila, bem segura aqui, rendendo aí 10,65 mais uma taxinha aqui ao ano, e você quer deixar isso aqui investido, você não tem uma pretensão de gastar, você não tem uma pretensão de juntar um dinheiro aqui e comprar outro ativo, você quer deixar justamente rendendo Tesouro Selic, está na sua estratégia de investimentos, beleza, não tem problema. Se você pensa em deixar isso investido em Tesouro Selic, você tem que considerar o seguinte: se você investe no Tesouro Selic 2024, qual que é o porém? Ele vence antes. E por vencer antes aí, quando chegar lá em 2024, daqui a 2 anos e 7 meses, você vai ser obrigado a resgatar. Não que você não vai resgatar, ele vai vencer. E o dinheiro vai cair na sua conta, do seu banco ou da sua corretora onde você investe. Então o dinheiro vai cair na sua conta. E o que acontece quando ele cair na sua conta? Vai cair o que você aplicou mais os juros, só que vai descontar o imposto de renda. Então, daqui a 2 anos e 7 meses vai descontar o imposto de renda, aí você pega esse dinheiro e reaplica em outro vencimento do Tesouro Selic. O que aconteceu aí? Você antecipou o imposto de renda. E isso é um problema porque é o efeito que tem lá no Come Cotas dos fundos de investimentos, que eu também expliquei nesse vídeo aqui, mas depois você assiste, eu vou te explicar já no geral aqui qual que é o problema. Quando você paga o imposto de renda, não tem saída, você vai pagar o imposto de renda normal, mas quando você paga o imposto de renda antecipadamente, aquele dinheiro que estava lá rendendo, que é o valor do imposto de renda, por exemplo, você tem lá R$1.000, R$100, não, exagerei, você tem lá R$1.000 e R$10 é o valor que você tem que pagar de imposto de renda se você vender hoje, tá? Uma hipótese aqui, você tem os R$1.000, R$10 é imposto de renda. Se você paga hoje, você tem lá R$990 e continua tendo rentabilidade em cima dos R$990. Agora vamos segregar. Você não pagou imposto de renda, mas a gente vai pegar os seus R$1.000 e separar. Tem os R$990 que vão render e tem os R$10 que também vão render, que você teria pago de imposto de renda. O que os R$10 renderem, por exemplo, rendeu R$1, este R$1 não é todo de imposto de renda. Esse rendimento dos R$10, você reparte ele, porque rendeu R$1, beleza, agora quanto que é o imposto de renda? Vamos na hipótese que é 10%, só para facilitar a conta. Então, rendeu lá, os R$10 rendeu R$1, tá? E R$1, 90 centavos é seu e 10 centavos é imposto de renda. Se você já tivesse pago o imposto de renda hoje, aquela rentabilidade hipotética aqui dos R$10, aquele R$1, não seria 90 centavos seu e 10 centavos do governo, ele seria todo do governo. Tá? Esse é o efeito mais ou menos aí do Come Cotas, e é por isso que é um problema você antecipar imposto de renda, que é o que acontece se você investe aí no Tesouro Selic 2024 pensando em deixar o investimento por um prazo indefinido, tá? Por quê? Porque quando chegar lá em 2024 vai acontecer o resgate forçado, tá? Vai ter o vencimento, o dinheiro vai cair na sua conta, você vai pegar, descontar imposto de renda e reaplicar. Então, este é o porém, tá? É um título que é menos seguro, bem minimamente menos seguro, porque é o investimento mais seguro aqui do Tesouro, mas de qualquer forma ele tem um problema aí de vencimento. Mas de qualquer forma, o mais curto tem uma segurança maior e o mais longo ele pode permitir que você pague menos imposto de renda no fim das contas, ou então tenha maiores rentabilidades. Esse era o recado, analise essas questões que eu te passei aqui. Se você precisar, reveja esse vídeo aí, reveja esse vídeo para você entender bem sobre esse assunto, para na hora de você decidir
na onde investir, em qual vencimento investir, em qual prazo, você não ter dúvidas aí, fazer cada dia melhores investimentos, entender melhor sobre os investimentos. Conta comigo, eu estou aqui para te ajudar com isso. Deixe seu like, se inscreva e um abração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.